a ideia de deuses ter o lado bom e o lado ruim. Isso. Aí no Egito começa a ter essa... gradualmente a personificação do mal. Gradualmente. Mas né? isso você acha que acontece por quê? Uma coisa interessante, só complementando, a questão da 1904, que passa para Akhenaton, ele faz templo, Aton, tudo, e ele estabelece um único Deus. Nessa época eles constroem o quê? Eles já constroem pirâmides? Já tinha pirâmide, sim. A pirâmide vem desde o Antigo Egito, né? 4000 a.C. Então já tinha as pirâmides e tudo mais. Então ele coloca isso. Uma coisa curiosa, que José do Egito, que a gente conhece na Bíblia, ele se casa com a Zenate, né? Que era uma egípcia. E hoje em dia, muitos cristãos interpretam, tem essa questão do receio do julgo desigual. Você está se casando com uma pessoa que, de repente, aparentemente expressa uma fé diferente da sua e seria o julgo desigual. Mas a gente não tem âncora bíblica para sustentar a afirmação, porque o próprio José, ele se casa com uma egípcia, né? Mas o pai dessa egípcia, de Azenate, era sacerdote de Aton, de um deus monoteísta. Então, uma coisa curiosa como Deus trabalha. O próprio Moisés, ele se casou com uma midianita, né? Se casou com Zípora, que não era uma hebreia. Então, é muito subjetivo isso, né? Então, a questão de... a interpretação, a leitura que muitos... evangélicos especialmente, né, tem disso, é muito deformado, né, muito distorcido, vai contrário, antagônico aos valores bíblicos. Então você acha que casou, você não pode separar, por exemplo, né? Quer dizer, o que Deus uniu, o homem não separa, mas o que Deus não uniu? Tem gente que casa por obrigação, né? Casa porque tem dinheiro, porque toca no louvor, porque é famoso, porque engravidou, e aí aquilo Deus não uniu, e você fica num cativeiro, né? Então, eu acho que a pauta não é essa, Deus quer ver você feliz, né? Então aqui, voltando, não tinha essa questão, não tinha essa questão do arquétipo do mal. Gradualmente foi formando esse arquétipo, essa figura diabólica, ela foi ganhando contornos, e aí sim se estabeleceu algo que representava o mal, né? Mas inicialmente não, era deuses, né? Os gregos e os romanos, como que eles tinham a representação do mal? Pois é, eles também eram politeístas, né? Mas eles também não tinham uma figura que representava o mal absoluto, né? Uma coisa curiosa, vale a pena pontuar, que todas as vezes que o homem procura abranger conhecimento, parece que e você chega mais próximo de valores e vertentes que podem desconstruir aquilo que a sociedade estabelece como uma regra absoluta, porque aí vai o efeito manada, vai o inconsciente coletivo, isso é queimado. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, pegou fogo, né? Quanto conhecimento que tinha ali, perdido, né? Foi perdido. E a falta de conhecimento eu vejo hoje desdobramento até nas redes sociais, né? Com todo respeito aos terraplanistas aí, mas tem muita gente que acredita veementemente que a Terra é plana, né? O que é oca, o que é oca e tudo mais, né? Que é convexa, sei lá. Então, né? E que a NASA tem interesses escusos mas você pega um telescópio amador, você mira para Marte e você vai ver que ele sabe no quê? No Mundial do Palmeiras, cara. Não é mesmo? Não tem? Tem, é incrível, cara. É verdade. Tem louco pra tudo. Os palmeirenses saindo da live agora. Brincadeira. Ou não, né? Pois é. Então você vê 300 anos antes de Cristo, teve um matemático, Aristóteles, ele fez um cálculo com varas. Pegou umas varas, mediu a sombra do Sol, ele calculou o diâmetro da Terra. 300 antes de Cristo. Olha que ele errou doideira. por questão de 400, 500 metros. Cara, como que um cara desse... Matemática. Então, hoje parece que esse patamar de inteligência se perdeu. Tem tanta coisa poluindo a nossa mente hoje. Isso eu vou incluir agrotóxico e tudo mais, poluição, né? Mas antes a gente... Para comida, né? Para comida, você vê... não tem mais um Beethoven hoje, um Einstein hoje, né? É raro você ter essas mentes brilhantes no nosso dia. Parece que todo mundo faz parte de um grande conglomerado e cada um vai ajudando um pouquinho. Mas não tem aquele cara que é o gênio, né? Porque quando você pensa diferente da maioria, você não é interpretado bem. Jesus, ele foi crucificado por simplesmente ir contra aquele sistema. Galileu, quase ele vai para a fogueira por dizer que a teoria geocêntrica estava errada, né? A igreja, né, que tinha, na época da Inquisição, tinha poder de Estado, de prender, matar e executar qualquer pessoa acusada de heresia. Então ele ficou em prisão domiciliar e teve que desmentir em praça pública, né?
Então, a gente vê hoje, assim, como é que eu vou dizer, uma barreira muito grande para as pessoas aceitarem a verdade, o conhecimento, porque já estão com a mente cauterizada. É aquela coisa que o ministro de propaganda de Hitler estabeleceu. A frase dele, do Goebbels. Da mentira? Uma mentira contada várias vezes, 1000 vezes, ganha status de verdade. E foi o que Hitler fez. E a gente falou muito dos povos ocidentais. E os orientais, a relação deles com o mal, com essa figura maligna? Parece que lá é diferente, né? Parece que o mal tem o mesmo peso do bem. O lance do... o yin e o yang. Eles se complementam, exato, né? Tem um pouco de mal dentro do bem, tem um pouco de bem dentro do mal. Todos nós temos isso também, né? A gente tem, acho que, entre aspas, aqui, um demônio aprisionado dentro de cada um de nós. Inclusive as obras, os contos, os desenhos, os filmes japoneses, chineses, sempre é aquela figura dúbia, né? Sim. Quando Deus ele é bom, mas ele tem um traço meio estranho, ruim. É diferente como eles lidam, né, com isso do bem e mal. E hoje, até fazendo uma releitura mais maduro, eu vejo que o diabo, ele às vezes tem que fazer estágio com o ser humano. A crueldade humana passa dos patamares. Que já colocaram nas costas dele, né? Eu acho que o diabo fala, não, isso daí é muito simplista, né? Você pisa na bola, a culpa do diabo, influência maligna, né? E não é isso, são escolhas, né? Então, nesse livro eu coloco bastante, desde a origem do diabo, a influência dele, o impacto que teve essa figura diabólica na sociedade. Né? Porque muita coisa mudou. Hoje a gente perdeu a referência de verdade. Fazendo uma rápida linha cronológica de tempo, Jesus vem, pautando na Bíblia, ele estabelece os valores cristãos. E ele o inimigo de Jesus não eram os adoradores de Baal, adoradores do demônio, nada disso. Eram os fariseus, que eram os guardiões da lei, que eram os caras na sociedade, né? E tinha em paralelo aí os essênios que mantinham as tradições mais vivas, né? Inclusive há vertentes que provavelmente Jesus tenha feito parte desse grupo dos essênios, né? Até os pergaminhos do Mar Morto provavelmente foram os essênios que colocaram ali. E foi descoberto uma época estratégia, bem na época que Israel torna-se nação. Então tem muita coisa que se conecta na sociedade. Então, esse arquétipo do diabo, hoje eu vejo que o ser humano ele é capaz de fazer verdadeiras atrocidades. Então, Jesus não teve problema. Quem deu problema para Jesus foram os fariseus. Quem mandou crucificar Jesus foi o povo, influenciado pelos fariseus. Quem apedrejou Paulo foram os seres humanos. Né? E o amor de Deus, às vezes as pessoas aprendem isso errado, acham que é um Deus vingativo, punitivo. Eu vou pensar 2 exemplos rápidos aqui do amor de Deus. Houve uma ocasião que levaram para Jesus uma mulher adúltera, né? Pega em adultério. Naquele momento histórico era a lei. A graça só começa com a crucificação de Cristo. Aí sim, o véu do templo se rasga, a nova aliança, o sangue da nova aliança, começa a nova aliança, que tem 2 valores, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí que acontece? Ali estava vigorando a lei ainda, não tinha graça. Trazem uma mulher para Jesus, pega em flagrante no adultério, e a lei mosaica legitimava eles a apedrejar e matar aquela mulher, que era algo hediondo. Estava dentro da lei isso. Estava dentro da lei, era permitido isso. Então Jesus começa a escrever, perguntam para que a gente faz, né? A lei mosaica manda apedrejar, Jesus escreve na terra. Provavelmente estava escrevendo o pecado dos caras, né? E apontando a setinha ainda, ser mentiroso, ladrão, né? Corrupto e tal. E aí quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Os mais velhos são os primeiros a largarem as pedras, vem os mais novos depois, e fica só Jesus e a mulher. Aí Jesus, o que ele faz? Ele quebrou uma lei que Deus mesmo estabeleceu, que estava dentro dos preceitos mosaicos, em prol do amor. E ele fala para ela, cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não te acuso. Vá, não peques mais. Não cometa mais esse erro. Né? Mas o amor foi tão grande que ele sobrepujou a lei que ele mesmo estabeleceu, que Deus estabeleceu, em prol do amor daquela vida. Né? Quando o homem come do fruto proibido, segunda questãozinha, está no paraíso, tinha uma única regra, né? Adão e Eva, peladão lá, estava à vontade, feliz, faz o que quiser, só não pode comer o raio do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só isso eles vão e comem. E estava escrito, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Então era uma coisa empírica, concreta, não era assim uma possibilidade.
periga de você morrer. E morte era uma separação espiritual, né, irreversível. Só que Deus ele estabelece um plano de redenção para resgatar essa morte. E através de Jesus a gente tem vida em abundância. Então, mais uma vez, Deus ele quebra a sua lei em prol do amor. Então, o amor de Deus é muito mais abrangente do que a gente entende. Hoje a gente ainda vê um Deus vingativo, punitivo, cruel, que condena. E eu acho isso lamentável. E o meio cristão é ensinado assim, né? Então, condena. Hoje é muito fácil um cristão, o evangélico, eu me considero cristão, mas especialmente o evangélico, ele se considera um pequeno Deus. Ele julga, sentencia e condena as pessoas aleatoriamente. Tipo, é homoafetivo? Vai para o inferno. Né? Esse aqui faz isso? É inferno. Mas quem somos nós para julgar? Adora Maria. Né? Adora Maria para o inferno, né? Quer dizer, então Maria teve seu peso, né? Por que Deus escolheu Maria? Porque tinha algum significado, ela tinha virtudes, né? Então tem o seu sentido. Eu tenho até vídeo no meu canal sobre isso. Então, é muito simplista você apontar. Hoje eu tenho amigos espíritas, budistas, muçulmanos, eu não tenho conflito nenhum com eles. E ainda com pra gente fechar esse assunto do mal, do jeito que a gente falou, dá a impressão então que o mal não existe, que o problema é ser humano, mas o demônio, a figura do mal, ele é real mesmo? Ele é real, porque a Bíblia fala do mal. Jesus expulsou demônios, né? Então, conta a história, né, do querubim ungido, tal, que é expulso, que acaba levando a terça parte dos anjos. Então, você vê o poder de persuasão e inteligência dessa entidade é incrível. Nos meus livros, eu passo só um verniz da doutrina. Porque a doutrina satânica, ela te envolve. Se você não conhece a história, ela pira a sua... Você acredita que o mal é bom, né? E que Deus é totalmente equivocado. Então, o mal existe, sim, mas ele não pode, por exemplo, causar ódio no seu coração. Ele não pode plantar ódio. Não pode plantar raiva, soberba, ganância. Isso você gera. O ser humano gera. Quando você gera isso, você vibra numa frequência negativa para facilitar o entendimento. Como essa entidade, né, esses anjos caídos, estão vibrando nessa frequência negativa também, você atrai essas entidades para você, que está na mesma simbiose que eles, e eles vão potencializar aquilo em você. Então você vai ter mais ódio, mais raiva, mais ganância. E eu vejo que muitos líderes evangélicos se perderam por causa disso, né? Porque deixaram o que a Bíblia fala, vigiar e orar sem cessar. Aquele que está em pé que vigia para que não caia. Porque a Bíblia coloca. Salomão, o cara mais inteligente da terra, riquíssimo, filho de um homem segundo o coração de Deus. Caiu, né? Caiu, fez presepado. Quem sou eu, né? Ou você aí para dizer que não vai errar? Então, se eu deixar de vigiar e orar, eu caio. É uma certeza cartesiana. Eu tenho que me policiar o tempo todo, tenho que pedir a graça de Deus todos os dias.